Oi, eu sou a Laís, tudo bem? E eu tô aqui hoje para te contar uma história. Uma certa mulher um dia construiu uma casa incrível, magnífica, linda, cheia de vida. Mas, por um descuido, ela esqueceu de um detalhe muito importante. Ela esqueceu de colocar as trincas nas portas. E aí, por conta desse erro, tempos depois, a ira entrou nessa casa. E mais do que isso, vieram também o medo, a frustração, o desespero. E aí, por consequência de toda essa bagunça emocional, ainda depois de um tempo, vieram os traumas, vieram as dores, vieram as marcas. E essa mulher lá na frente percebeu que toda aquela beleza, todo aquele investimento não dava conta de proteger aquele lar. Era necessário zelar, era necessário guardar. Então essa mulher decidiu mudar. Ela falou, quer saber, eu vou colocar trincas na minha casa a partir de agora. E eu vou começar a prestar atenção em quem entra e quem sai. Por quê? Um coração aberto a tudo, ele vira morada de qualquer coisa. Lá em Provérbios 4:23, fala assim, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde sobretudo o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando a Bíblia fala nesse versículo do coração, não está falando aqui especificamente do órgão que pulsa dentro da gente. E fala também, porque é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, a saúde do nosso coração, a nossa saúde física como um todo. Mas aqui, sobretudo, está falando do coração como sede da nossa alma. Essa morada, né, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Desse lugar invisível onde a gente trava as batalhas mais profundas e determinantes da nossa vida. Não é errado a gente sentir. Os sentimentos, eles são humanos. Agora, ignorar os sentimentos ou agir sem responsabilidade sobre os nossos pensamentos, isso sim é errado. Paulo, inclusive, ele fala em Efésios 4, irai-vos, mas não pequeis. Ele não ignora que a ira como uma emoção, como um sentimento, mas ele ensina a lidar com ela, não peque. Esses dias aconteceu uma coisa muito legal aqui em casa, uma situação que a minha filhinha Zara, de 3 anos, a gente estava tendo nosso tempo de mamãe e filhinha, e aí ela falou, mamãe, eu queria que você orasse por mim. Você pode pedir, por favor, para Jesus tirar a raiva do meu coração, mamãe, para a alegria entrar no meu coração. E eu fiquei emocionada, porque essa frase, assim, esse pedido, aliás, tão ingênuo, de uma criança, mas expressa uma profundidade tão grande, uma lição tão grande, porque olha só, primeiramente, ela soube dar nome para o sentimento dela. E como é importante a gente aprender a elaborar aquilo que a gente está sentindo, Pedir ajuda para aprender a elaborar o que eu estou sentindo, afinal de contas. Porque só a partir do momento que a gente dá um nome, que a gente conhece o que a gente está sentindo, que a gente consegue lidar com esse sentimento. Então ali ela deu um nome, raiva, e eu quero que venha alegria. Agora, segundo lugar e mais importante que me marcou muito é que ela soube a quem recorrer. Ela falou assim, mamãe, pede ajuda para Jesus. E aquilo me marcou muito, porque ela, do tamanho dela, na ingenuidade dela, mas ela tinha convicção em quem confiar, a quem recorrer no momento da dor, para que ela fosse curada ali emocionalmente, Olha que lição, uma lição que muitos adultos não aprenderam ainda. E eu me coloco aqui nessa fila de aprendizado, porque constantemente eu tenho que reaprender a gerir os meus sentimentos e me recorrer a Cristo como aquele que cura as minhas feridas emocionais. A psicanálise, ela fala que nenhuma emoção surge do nada, ela não nasce do nada. Ela vem sendo construída a partir de traumas, de marcas, de perdas, da nossa vivência. E aí ela fica ali guardadinha no inconsciente, até que ela surge abruptamente a partir de reações automáticas. E olha que importante é isso, porque o inimigo das nossas almas, o maligno, sabendo disso, ele se aproveita justamente das nossas feridas emocionais para gerar prisões espirituais e gera todo tipo de comportamento destrutivo que são devastadores na nossa vida. Olha só como é importante a gente cuidar do nosso coração e abrir esse coração para fazer uma faxina ali mesmo espiritual, para quem você tem confiança, para o seu discipulador, para uma pessoa que está próxima a você.
A gente na ONG, a gente faz uma analogia, né, com as crianças, com os adolescentes que participam, e a gente coloca uma mochila neles. E essa mochila representa as cargas, né, que a gente carrega no decorrer da nossa caminhada, da vida, e ali a gente vai colocando pedras dentro dessa mochila, simbolizando, né, justamente os traumas, as marcas, tudo aquilo que eles foram adquirindo no decorrer da caminhada. A gente vai colocando cada vez mais carga, de modo que eles não conseguem mais sustentar. E ali a gente abre o jogo e fala, pois é, assim é a nossa vida. E assim é o reino espiritual. Ali a gente encoraja eles e mostra que existe um espiritual e que é possível eles deixarem essa mochila, né, essa carga pesada na mão daquele que pode cuidar, que é Jesus. E ali a gente presenciou tantas histórias de transformações, a partir do momento que a gente decide entregar o nosso coração, decide entregar a carga, decide entregar tudo que tem ali de ruim dentro dele, entrega para Jesus, ele vai cuidar. Aquilo que a gente não transforma, a gente transmite. Então, você pode até guardar uma raiva, um rancor, mas a curto, médio prazo, uma hora, esse rancor, essa raiva, ela vai sair de você, no modo que você destrata uma pessoa, na sua fala, o modo com que você fala. Você pode até guardar uma angústia, uma tristeza que foi causada, sei lá, no seu passado, mas uma hora isso vai sair. O seu corpo, ele vai responder com uma doença, ele vai responder na sua indiferença, no seu cansaço. Isso vai sair. Guardar o coração não é reprimir, é ter a coragem de abrir a boca e falar, jogar para fora. Como eu já falei aqui, busque ajuda, procure seu discipulador. Tem um psiquiatra cristão que eu particularmente gosto muito, o nome dele é Augusto Cury, que ele traz um método, né, uma técnica de reeducação da nossa mente com relação aos nossos pensamentos, sentimentos, às nossas emoções, que chama DCD, que significa assim, essa sigla, duvide, critique e decida. E eu acho muito bacana e eu tento ao máximo aplicar isso no meu dia a dia. Que funciona como? Quando vier algum tipo de pensamento na sua mente, que você é um fracasso, que você não consegue, que as pessoas não te ouvem, primeiramente, você duvide desse pensamento. Será que isso é certo ao meu respeito? Realmente eu sou um fracasso? Realmente eu não tenho valor? Eu não presto? Segundo lugar, critique, é o C. O que a Bíblia diz ao meu respeito? Essa frase que me disseram condiz com o que Jesus falaria para mim? Isso é verdade mesmo ao meu respeito? Critique. E a terceira letra, D, decida. Decida sobre os seus pensamentos. Eu decido que eu não autorizo esse pensamento sobre a minha mente. Eu não sou um fracasso. A Bíblia diz que eu sou vitorioso. A Bíblia diz que eu sou vitoriosa. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, que eu tenho valor. A Bíblia diz que eu sou valiosa. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora, de que em Cristo eu posso. A Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu decido pensar isso ao meu respeito. E é o que Paulo nos ensina. Olha só, lá em Romanos 12, 2, fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos os dias, duvide, critique, decida, renove a sua mente todos os dias. Cristo diz que eu tenho valor, Cristo diz que eu tenho valor. Isso não é verdade, esse pensamento não é verdade sobre a minha vida. E Jesus também sentiu. Jesus sentiu tristeza quando perdeu Lázaro. Jesus sentiu uma angústia profunda no Getsemane. Jesus sentiu ira diante da injustiça no templo. Jesus sentiu, ele processou esses sentimentos e colocou diante do Pai. Ele não deixou ser dominado pelos sentimentos, pelas emoções. E isso é guardar o coração. Por fim, você não é fraco por sentir o que você está sentindo aí agora nesse momento, mas você se torna forte quando você aprende a governar o seu sentimento. Que a gente aprenda com a Zarinha, né? Aprenda a dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Ore, peça ajuda, decida. Lá em Salmos 51, 10 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu peço em nome de Jesus que o seu dia seja abençoado e eu peço para que o Senhor te ajude a guardar o seu coração, aquele que guarda todas as fontes da vida.